Boa noite a todos, que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. Estamos aqui na nossa casa, Atitude de Amor, para mais uma live, onde na palestra de hoje teremos o título A Parábola dos Talentos. Palestra essa que pode ser assistida pelo Facebook, pode ser assistida pelo Instagram, e também pode ser assistida pelo YouTube, ao qual nós pedimos para cada um de vocês, quando assistirem lá, fizerem as suas inscrições, para que nós possamos chegar a 1000 pessoas, para melhorar um pouquinho mais a transmissão das nossas palestras. Uma coisa importante que gostaríamos de comunicar a vocês é que no chat vai ser colocado o número do atendimento fraterno, onde existem pessoas especificamente preparadas para conversar conosco no momento de dificuldade, no momento de necessidade, no momento de dor, acalmando a nossa consciência, acalmando o nosso coração e assim também a nossa alma. Então nós vamos nos preparando para a palestra de hoje. A nossa palestrante hoje vai ser a Emília, ela que vai discorrer o assunto para todos nós. E assim nós vamos então nos preparando, fazendo a nossa prece para que nós possamos nos ligar com a espiritualidade, elevando o nosso pensamento ao alto, fazendo a nossa união de pensamento com a espiritualidade que está presente dentro desta casa, dentro do ambiente familiar de cada uma das pessoas que estão assistindo, pedindo a esses irmãos queridos que levem as nossas vibrações até Jesus, que é nosso irmão, até Deus, que é nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção divina para a noite de hoje. Pedimos também para que esses irmãos queridos intuam a nossa companheira que vai fazer a palestra de hoje, para que ela possa colocar as palavras que atinjam o nosso coração e que acalmem a nossa consciência, para que nós possamos dar continuidade à nossa existência aqui na Terra. Que assim seja, e vamos envolvendo com amor e carinho a nossa companheira Emília, que vai fazer a palestra na noite de hoje. Boa noite. Que o amor do Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine. Hoje nós vamos refletir sobre a parábola dos talentos, que está em Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Também está no capítulo 16, tópico 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa parábola foi dita por Jesus no sermão profético. Pois é assim como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento. A cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só talento, foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com ele. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei.
Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, me entregastes 2 talentos. Aqui está outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel ao pouco, te confiarei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou por fim o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo. Ceifais onde não semeaste, e colheis onde nada pôs. E atemorizado, fui e escondi teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não plantei. Devias então ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e assim teria eu recebido meu dinheiro com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10. Porque a todo aquele que tem, dar-lhe-se-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas externas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabemos que Jesus não se interessava por dinheiro, pela parte material. Jesus aqui, nessa parábola, ele não se refere a bens materiais. Ele criou essa simbologia para possibilitar o nosso entendimento e desenvolvimento das leis divinas em nós. Cada um com suas possibilidades e responsabilidades. Entre os 3 servos, 2 estão trabalhando os talentos e os multiplicando, agregando valores. Logicamente, estão desenvolvendo virtudes. As parábolas do Mestre nos convidam a uma reflexão. Todo o Evangelho de Jesus está contido aqui, nesta parábola, assim como está também em todas as outras parábolas, em toda a sua pregação. Um convite, apenas um convite, a prática do amor, a prática do bem. É apenas esse convite que Jesus nos endereça, que Jesus nos chama. É para praticar o amor e praticar o bem. Cabe perfeitamente no despertar de cada consciência. Esta iluminação cabe a cada um de nós, no momento em que estejamos vivendo.
Porque Ele nos disse: venham como estiveres. Desenvolver as leis de Deus, as leis divinas, não é algo que algum de nós não possamos desenvolver. Hoje não há nenhum entre nós que não tenha ouvido falar de Jesus. Seja em dimensão física, seja na dimensão espiritual, Jesus nos apontou o caminho. Jesus nos aponta o caminho. Nos deu exemplo moral e espiritual em toda a sua trajetória. Ele nos chama a acender a luz para o desenvolvimento dos nossos talentos, a acender a luz da nossa consciência e pôr no velador. Ele nos chama para ser o sal da terra, a luz do mundo. Em João, capítulo 1, versículos 4 e 5, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Ora, se existe trevas, é porque não existe luz. Vamos acender a nossa luz do Cristo em nós e dispersar todas as trevas que nos rodeiam. Em Mateus, capítulo 5, versículo 18, Jesus nos diz: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Paulo nos diz: tudo passa, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, nosso Pai nos empresta a lei do livre-arbítrio, a lei que nós possamos começar a nos desenvolver no momento propício a nós. Desenvolver o amor divino, desenvolver todas as virtudes, todos esses talentos dentro da nossa consciência. Estamos aqui para aprender a desenvolver o aperfeiçoamento moral e espiritual. Como espíritos imortais, somos puro amor, somos pura essência divina e temos todas as possibilidades de alcançar e desenvolver a lei do Pai. Em todos os tempos, o Pai nos enviou profetas para nos lembrar da lei do amor. Kardec nos esclarece na questão 619 do Livro dos Espíritos que Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei. Esclarece mais ainda nas questões 621 e 621A do mesmo livro. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Todas as nossas virtudes, nossos talentos,
toda a lei de Deus, o Pai imprimiu em nós, na nossa consciência. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem de que a revele? E vem a resposta. Ele tinha esquecido e desprezado. E Deus quis que eles fossem lembrada. Olha aqui o regresso do filho pródigo. Uma outra parábola que Jesus nos conta, que havia um senhor, um fazendeiro, que um dos seus filhos quis receber a sua herança para conhecer o mundo, para sair e conhecer o mundo, usufruir daquele dinheiro que lhe cabia, daqueles talentos, daquelas virtudes, a seu bel prazer. E ele foi. E lá ele conheceu de perto a humilhação, conheceu a fome, conheceu a sede, conheceu o frio. E já no final das suas forças, ele se ergue e lembra do seu pai. Ora, na casa do meu pai, os servos são tratados tão bem, tem tudo, roupa que lhe aquecem, comida, amigos. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim buscar aqui? E resolve voltar para a casa do pai. Ao chegar à casa do pai, ele é recebido com festa. O pai manda que lhe dê banho, lhe dê roupas limpas, lhe veste, lhe aquece, lhe recebe, lhe abraça. E olha como nosso Pai nos receberia ou nos receberá no momento em que resolvermos voltar para a casa do nosso Pai. As leis divinas que precisamos desenvolver em nós, conforme Kardec diz, está na nossa consciência, está impresso em nós. Essas leis estão no livro 3º do Livro dos Espíritos. Ali, o Consolador Prometido nos lembra mais uma vez como desenvolver em nós, com segurança, os nossos talentos, as nossas virtudes, a lei, a luz. E assim possamos sair da condição de servo ignorante e preguiçoso. O desenvolvimento destas leis se inicia com a lei de adoração. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, é dito: por isso vos digo que todo o que pedirdes orando, crerdes e o recebestes, e terei. Tudo que nós pedirmos ao nosso Pai orando, nós teremos e receberemos. É isso que nosso mestre nos diz. A adoração é a elevação do nosso pensamento a Deus. É a nossa ligação com Deus. Quando unimos nosso pensamento a Deus,
iniciamos um processo de desenvolvimento das nossas virtudes. Ao desenvolver essas virtudes, nós alcançamos o trabalho. O trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem. É um meio de aperfeiçoar a inteligência, incorporando e processando em si todas as virtudes que dão início ao desenvolvimento das leis naturais, que é inerente a todos nós e ao espaço que vivemos, ao nosso planeta. Quando iniciamos esse caminhar, que desenvolvemos, nos unimos a Deus, desenvolvendo a lei de adoração, e voltamos para dentro de nós e iniciamos nosso trabalho, iluminando nossa consciência, como Jesus diz, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra. Aí nós alcançamos todas as outras leis e também alcançamos a lei de justiça, amor e caridade, que é direito, é respeito, amor a tudo que desenvolvemos, onde se emprega o maior mandamento: faça ao outro o que quer para si. Às vezes fica difícil a gente dosar ou perceber como a gente está se comportando diante do outro. A gente realmente está fazendo ao outro o que a gente quer para nós mesmos? Vamos inverter um pouco, então. Vamos fazer ao outro só o que a gente quer para nós. A gente pode fazer aos nossos irmãos, nos disponibilizarmos para os nossos irmãos, assim como nós gostaríamos que eles se disponibilizassem para nós. Sem predileção. Simplesmente disponibilizar. O último servo escolheu renegar o talento. Justificou sua ignorância, transferindo a responsabilidade a outro, no caso, o seu senhor, culpando-o de semear, de colher onde não semeou. E o Senhor ordena, quanto ao servo indolente: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que mais tiver, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui o Senhor está se referindo ao trabalho. Esse nosso trabalho interno, esse nosso trabalho de consciência, a autoiluminação, o progresso é característico ao movimento da vida. Para progredir é preciso trabalhar. O trabalho é multiplicação. Só multiplicamos nossos talentos quando trabalhamos. Em Mateus,
capítulo 6, versículo 33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se eu busco meu Pai em oração, em adoração, se eu trabalho, todas as coisas me serão acrescentadas. Todas as coisas me será acrescentada. Podemos aqui nos reconhecer como espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida do Evangelho de Jesus, e confiar e trazer para nós esse movimento do trabalho, do crer em nosso Pai, de ouvir e desenvolver os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nosso Pai nos criou para sermos felizes, para termos alegria. Como fez o Pai com a volta do filho pródigo? Como fez o Senhor desta parábola? Porque foste fiel com o pouco, muito lhe será acrescentado. Entra no reino do teu Senhor. E nós, nesse instante, estamos utilizando de uma ferramenta maravilhosa, mesmo estando separados, isolados. Nós podemos conversar um com os outros. É amoroso a gente pegar as nossas redes sociais e buscar um irmão e perguntar: oi, como você está? Oi, eu posso te ajudar? Eu estou aqui. Nós podemos, sim, trocar esse amor, colocar esse amor em movimento. E buscar em Deus, buscar a força e a esperança nas palavras do nosso Mestre Jesus, como nos diz Paulo em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o cefaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Que o amor do nosso Mestre nos ampare sempre. Assim nós vamos agradecendo, né, a Emília pelo conhecimento que ela nos trouxe na noite de hoje, reforçando ainda que no nosso chat vai ser colocado o telefone do atendimento fraterno, para que nós possamos fazer uso, né, do atendimento fraterno quando nós tivermos necessidade, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade. Nós podemos conversar com pessoas que estão devidamente preparadas para nos atender neste exato momento. Alguma? Tá legal. Então agora nós vamos fazendo as nossas vibrações, procurando soltar o que há de melhor de dentro do nosso coração e da força dos nossos pensamentos, para que nós possamos envolver o nosso planeta Terra em muita paz, em muito amor, em muito equilíbrio
e muita energia de cura, para que possa atingir todos os seres viventes neste planeta. Nós vamos mentalizando a presença da espiritualidade dentro do nosso ambiente familiar, tirando todas as formas, pensamentos, qualquer influência dentro daquele ambiente, qualquer energia negativa que possa desequilibrar o lugar que nós estamos vivenciando. Nós vamos dando um abraço fraterno em cada uma dessas pessoas que convivem conosco, pedindo a elas a oportunidade de desenvolvermos os nossos talentos com ela, trabalhando a nossa tolerância, o nosso equilíbrio, a nossa compreensão e principalmente o nosso perdão. Nós vamos vibrando por esta casa que nos acolhe e nós vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, pedindo a esse irmão querido que nos dê também a força necessária que nós precisamos para continuar a nossa existência aqui na Terra. Agradecendo a essa espiritualidade por tudo que foi feito na noite de hoje, por todos os ensinamentos que nós recebemos, nós possamos analisá-los, cada um lentamente, e colocá-los em prática em nosso dia a dia, conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Que assim seja. Muita paz a todos.